amigos e amigas do nosso canal. Eu me chamo Marcos e hoje eu venho trazer com muita alegria a história de mais um santo do nosso canal, chamado São Bruno. Pois bem, vamos para essa vida extraordinária. São Bruno foi um nobre alemão e sacerdote muito famoso, porém, ao se deparar com uma realidade sobrenatural, desistiu da fama e fundou uma das ordens monásticas mais austeras da igreja. A este santo se deve a fundação de uma das ordens religiosas mais importantes e mais humildes que presta austeridade e reconhecimento a Deus, a Ordem Cartucha da Torre, a Ordem dos Cartusianos. Bruno nasceu na cidade de Colônia, Alemanha, no ano de 1030. Nasceu em berço nobre. Ainda muito jovem, foi enviado para fazer seus estudos em Reims e Paris, na França. Destacou-se nos estudos por causa de sua grande inteligência. Tornou-se especialista em humanidades, línguas, direito e outras muitas matérias. E em meio ao mundo universitário, sentiu-se chamado para o sacerdócio. Quando terminou os estudos, o jovem Bruno voltou para a sua terra natal, na Alemanha, confirmando sua vocação. Entrou para o colegiado de São Cuniberto, onde foi ordenado padre. Alguns anos mais tarde, o padre Bruno voltou à cidade de Reims para dar aulas de teologia. Passou algum tempo em Reims e depois foi lecionar teologia em Paris. Estando na França, foi certa vez a uma cidade chamada Sena. Ele conhecia um professor que gozava de boa fama e era muito querido por parte de todos. Entretanto, foi colhido por uma morte inesperada, que chocou aos que conviviam com o catedrático. Será que tal mestre seria também tão querido por parte de Deus? Os fatos comprovariam que não. Centenas de pessoas compareceram no funeral. Inúmeras velas foram acesas e orações foram feitas por aqueles que haviam admirado o grande conhecimento e virtudes do ilustre falecido. E seu caixão, maravilhosamente adornado com os símbolos da sua profissão, foi levado até a catedral com solenidade, acompanhado pelos seus colegas professores, por um grande grupo de estudantes e muitos sacerdotes. Enquanto velava seu corpo, era cantado o tradicional ofício dos defuntos. Estava presente o jovem Bruno, atento e compenetrado em tal cerimônia. O coro chegou à passagem no ofício dos mortos que reza: quantas são minhas iniquidades e pecados? Fazei-me saber quais os meus crimes e ofensas. Evidentemente que a indagação é feita de modo simbólico, sem esperar a resposta do morto. Aconteceu, porém, para espanto dos presentes, algo de bem diferente do que esperavam. Neste exato momento, de repente, o cadáver que jazia exposto no seu caixão moveu-se diante dos olhos de todos. Levantando um pouco a cabeça, respondendo com voz grave e triste, o professor falecido disse: foi julgado. Assustados, os poucos que sobraram no recinto perguntavam-se o que viria a ser tal afirmação de ter sido julgado, pois sabemos que todos os homens serão réus no divino tribunal. E não satisfeitos com a resposta do cadáver, decidiram reunir-se todos no dia seguinte para uma nova cerimônia. Na hora marcada, começa novamente o ritual. Não é preciso dizer que desta vez abarrotado de curiosos para comprovar se de fato aconteceria novamente tão pavoroso episódio. Na mesma parte do hino, levanta-se o professor e diz: fui julgado e sentenciado. Todos os presentes continuam com medo e não havia a menor dúvida de que sentença seria essa do falecido. Não contentes com o até então dito por aquela voz tenebrosa vindo do além, decidiram marcar novamente novas exéquias, pois uns diziam estar o professor condenado, já outros afirmavam não ter dito nada a respeito de seu destino eterno. O simples fato de ter sido julgado e sentenciado, pois todos os homens o serão, tendo por sentença o céu ou o inferno. Com o maior número ainda de assistentes, pela terceira vez se faz a pergunta tão esperada. Com voz desesperada e pavorosa, pronuncia a seguinte afirmação:
o infeliz desta vez não deixando margens a qualquer dúvida. Ele diz: pelo julgamento de Deus fui acusado, julgado e condenado. Tendo dito isso, caiu para trás. O professor de renome mundial tinha ocultado o vício sob a aparência de virtude, mas nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que perscruta os corações, conheceu os seus pecados e puniu-o por eles. Horrorizado com este macabro sermão, o fato marcou tão fundo o jovem Bruno que ali estava por ser aluno do professor Diócles, e a partir daí mudou de vida, e passou a levar tudo mais a sério, e a pensar mais nos seus novíssimos, pois se uma pessoa com boa fama teve tão infeliz sorte, qual terei eu? Pensava. Deste dia em diante, São Bruno de Colônia decidiu então rejeitar os prazeres deste mundo e fundar a Ordem da Cartucha, abandonando totalmente o luxo que os padres tinham na época, e entregou sua vida a Deus. Esta é, até hoje, considerada a mais rigorosa e ascética de todas as ordens de clausura. Os amigos do Padre Bruno, vendo a radicalidade de sua conversão, sentiram-se também chamados a viverem mais radicalmente o Evangelho. Então eles se reuniram, repartiram tudo o que tinham com os pobres e ingressaram na abadia beneditina de Solesmes. Ali viveram a vida monástica por algum tempo, seguindo a regra de São Bento. O Padre Bruno, porém, sentia necessidade de uma vida mais austera. A experiência que tivera rezando por aquele defunto o fez enxergar que tudo nesta vida é passageiro e que devemos fazer todo o esforço possível para alcançarmos a verdadeira vida na presença de Deus. Por isso, ele e mais 6 companheiros retiraram-se para uma região rochosa, no alto de uma serra chamada Cartucha. Estes montes ficavam no centro de um deserto, que fazia parte da diocese de Grenoble, também na França. Na noite anterior à chegada do Padre Bruno e seus companheiros, o bispo de Grenoble teve um sonho. Ele viu 7 estrelas descer do céu sobre aquela região desértica. Foi no ano de 1084. Neste ano, São Bruno e seus companheiros assumiram aquele lugar como um presente de Deus. Ali ergueram barracos bem simples, feitos de madeira, e uma capelinha dedicada a Nossa Senhora. Quando terminaram de construir a capelinha e de dedicá-la à Virgem Maria, jorrou da terra um jato de água, que se transformou numa fonte fornecedora de água e vida para todos aqueles monges solitários. Assim nasceu a Ordem Cartucha. São Bruno e seus companheiros escolheram viver uma vida bastante rigorosa. Alimentavam-se apenas de 2 em 2 dias, dormiam menos e viviam sob muita disciplina. Vestiam roupas brancas e ásperas e dedicavam suas vidas à oração, ao trabalho e à caridade fraterna. Um abade superior da comunidade monástica de Cluny conheceu a vida de São Bruno e seus companheiros e a descreveu assim: são os mais pobres entre os monges e habitam cada um em uma cela, com seu tosco hábito de penitência, e quase só comem pão, não comem carne nem pescado. Aos domingos e quintas comem ovos e queijo. Às segundas e sábados, ervas e outros dias pão e água. Só comem uma vez ao dia, exceto nos dias de festa, quando não comem e guardam estrito silêncio, se comunicando através de sinais. Depois de alguns anos vivendo no deserto, vários discípulos juntaram-se a São Bruno e seus companheiros. Ele também buscava uma vida austera, de oração e contemplação. Padre Bruno sentia-se feliz na vida que levava, porém, o Papa Urbano II, que conhecia o Padre Bruno e sabia de suas qualidades, pois tinha sido seu professor na cidade de Reims, chamou para ser seu colaborador em Roma. Padre Bruno aceitou por obediência, vendo nisso um chamado de Deus. Alguns dias depois, alguns discípulos seguiram o Padre Bruno em Roma. Ele foi nomeado pelo Papa como arcebispo de Reggio. Em seu coração, porém, a vontade era de voltar à vida na Cartucha e no silêncio. Depois de alguns anos, tendo prestado grande serviço à Igreja, no tocante à instrução dos clérigos e assessoria direta ao Papa, obteve licença do Papa para voltar à solidão monástica, ao silêncio e à contemplação.
o Papa permitiu que Dom Bruno voltasse à vida monástica, porém dentro da Itália, para que, quando fosse preciso, pudesse encontrá-lo com facilidade. Assim, Dom Bruno foi para a Calábria. Lá ele fundou, acompanhado de seus amigos, que o tinham seguido até Roma, o mosteiro de Santa Maria del Iermo. Sua nova fundação também passou a ser conhecida como a Ordem Cartucho da Torre. Na Calábria, a ordem recém-fundada por Dom Bruno floresceu. Logo foi preciso construir outro mosteiro. Este, construído em Bosco, recebeu o nome de Santo Stefano. O povo, tendo descoberto a presença de Dom Bruno e sabendo de sua fama de santidade, passou a procurá-lo para pedir aconselhamento, auxílio e orações. Assim, muitos foram curados pelas bênçãos e orações de São Bruno. Seu renome chegou a vários cantos da Europa, espalhando-se pela Itália, Alemanha e França. São Bruno faleceu no dia 6 de outubro do ano de 1101. Multidões foram se despedir dele e pedir sua intercessão, tendo a certeza que ele já estava na glória de Deus. E muitas graças aconteceram após sua morte. Ele se tornou o padroeiro da cidade de Colônia, na Alemanha. A festa de São Bruno passou a ser celebrada no dia 6 de outubro, no dia de sua passagem para o céu. Muito bem, meus amigos e amigas. Esta é a história deste santo, que foi muito querido na sua época, mas não por seus sinais e prodígios, mas por a sua vida humilde e austera, de penitência, sempre pensando na salvação eterna. Pedimos pela intercessão de São Bruno a graça de alcançar a salvação para nossas vidas, não somente a física a qual contemplamos, mas a vida eterna. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bruno, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e continue rezando para que Deus possa abençoar todos aqueles que estiverem ouvindo a vida dos santos deste canal. Muito obrigado.